A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 6. A Palavra Profética, uma candeia que brilha nas trevas. Autor Pedro Dong. Semana 1. Não estranheis o fogo que surge no meio de vós. Sábado. Presbíteros, servos e modelos do rebanho. Ler com oração. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. 1 Pedro 5:2. Durante as provações, os líderes precisam cuidar do rebanho. Ao pastorear os irmãos, eles não devem fazê-lo por constrangimento nem por ganância, isto é, visando a algum benefício próprio, mas o cuidado deve provir do amor. 1 Pedro 5:2b. Tampouco os presbíteros podem valer-se de sua posição para dominar o rebanho. Versículo 3. Infelizmente, às vezes essa tendência mundana se faz presente na igreja. Sabemos que os governantes exercem autoridade sobre o povo, mas Jesus nos ensina que quem deseja ser o maior deve primeiro aprender a servir os outros. Mateus 20, de 25 a 28. Isso nos mostra que os presbíteros não devem apegar-se à sua própria autoridade. Por um lado, supervisionam a igreja dando-lhe direção, por outro, servem os irmãos. Como modelos do rebanho, devem ter o espírito de servos e não de dominadores. Dessa maneira, as ovelhas seguirão seu exemplo. Quando a liderança da igreja ama a palavra e a segue, toda a igreja é beneficiada. Quem é líder deve saber que seu serviço não é em vão. Os olhos de Deus estão sobre aqueles que lutam pelo reino e dão a vida pelo rebanho, e eles receberão a imarcessível coroa da glória. 1 Pedro 5:4. Embora a função de presbítero seja pastorear a igreja, isso também se aplica a cada um de nós. Não precisamos de títulos para cuidar dos irmãos. Os adolescentes hoje já cuidam uns dos outros, e os adultos devem seguir esse modelo. Dessa forma, receberemos a coroa incorruptível. Essa coroa não se desvanece nem perde o valor. Paulo referiu-se a ela ao dizer a Timóteo que a situação das igrejas era de degradação, pois todos os da Ásia o haviam abandonado. Ele, porém, estava ciente de que havia combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé, e que a coroa da justiça já lhe estava reservada, e não somente a ele, mas a todos quantos amam a vinda de Cristo. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Se formos esses tais, haverá uma coroa reservada para nós também. O Senhor Jesus trilhou o caminho do sofrimento, por isso ele se compadece de nossas fraquezas. Hebreus 4:15. Nós igualmente devemos ter empatia por aqueles que sofrem. Em vez de agir como juízes severos, que julgam as pessoas por suas fraquezas, tenhamos compaixão. Jesus, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Por isso, podemos achegar-nos a Ele com confiança. Versículo 16. Quem é rigoroso com os irmãos faz com que eles se afastem, enquanto os que se compadecem das fraquezas deles fazem com que se aproximem para pedir ajuda. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.